Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade do último conteúdo que nós estudamos. Nesse caso, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Tá ok? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte. Em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifique o cateto adjacente e o cateto oposto. Nós temos aqui no item A um triângulo ABC, tá? E em relação a esses dois ângulos, os ângulos agudos B e C, nós vamos determinar quem é o cateto adjacente e o cateto oposto. Com relação ao cateto B, o ângulo B, perdoem, o cateto adjacente é esse aqui, o cateto que fica próximo ao ângulo B, certo? Que é o cateto AB. Já o cateto oposto, o cateto que fica de frente, é o cateto AC, tá bom? Com relação ao ângulo C, o cateto adjacente, o cateto que fica próximo a ele, é o cateto AC, tá bom? E o cateto oposto é o cateto AB. Lembrando que BC, nesse caso, é a hipotenusa, porque fica de frente ao ângulo de 90 graus. No item B, no triângulo DFE, com relação ao ângulo D, o cateto adjacente, o cateto que fica próximo a ele, tá? É o cateto DF. Enquanto o cateto oposto é o cateto EF. A DE, no caso, é a hipotenusa, tá bom? Com relação ao ângulo E, o cateto que fica adjacente a ele é o EF, e o cateto que fica oposto é o cateto DF, tá bom? Segunda questão. Calcule o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos destacados. Seno do ângulo A. Para calcular o seno de um ângulo qualquer, a gente divide o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é 3,2, dividido pela hipotenusa, que fica oposta ao ângulo de 90 graus, vale 4. 3,2 dividido por 4, 0,8. O cosseno do ângulo A é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente 2,4, dividido pela hipotenusa, que vale 4, 0,6. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, 3,2 dividido por 2,4, que dá uma dízima periódica, né? 1,333, por isso tem um tracinho aqui em cima do 3, tá bom? No item B, o seno do ângulo C. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, 4,2 dividido por 7, que é 0,6. O cosseno do ângulo C, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 5,6 dividido por 7, 0,8. E a tangente do ângulo C, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 4,2 dividido por 5,6, que dá 0,75 centésimos, né? Terceira questão. Nos triângulos a seguir, o seno do ângulo A é 7,25. Turma, o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Está aqui o ângulo A. O cateto oposto é 7. Isso quer dizer que, sem precisar fazer muito cálculo, a hipotenusa vale 25, já que é uma razão entre os dois, tá bom? O cosseno é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, o cosseno de D é 20. Nesse caso, cosseno, cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é 20 e a hipotenusa vale 29. E a tangente
de um ângulo qualquer é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Então, a tangente nesse caso é 3/4. O cateto oposto é 3 e o adjacente é 4. Mas, professor, aqui não tem 4, aqui tem 24. Se esse lado é 6 vezes maior do que 4, então esse lado também será 6 vezes maior do que 3. Ele obedece à proporção, tá bom? Então o lado GI vale 18. Então nós já calculamos algumas medidas aí, só em saber o valor do seno, cosseno e tangente, tá certo? Determine o valor das seguintes razões trigonométricas. O item A, o cosseno do ângulo A. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Professor, a gente não sabe o valor do cateto adjacente, mas nós temos a hipotenusa e o cateto oposto, né? Para descobrir o lado que está faltando do triângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, tá certo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, AB ao quadrado mais 7 ao quadrado, tá? Bom, 25 ao quadrado dá 625. 7 ao quadrado dá 49. Quando eu diminuir os dois e tirar a raiz quadrada, o resultado vai dar 24. Isso quer dizer que o cateto adjacente vale 24, tá bom? Então, cosseno 24 sobre 25. No item B, o seno do ângulo D. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nesse caso, como a gente já tem os dois, 21 sobre 29. Tá? No item E, a tangente do ângulo G. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, 24 sobre 18, simplificando 4/3. No item B, a tangente do ângulo C. A tangente do ângulo C é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós já calculamos ele aqui, né? Então, 24 sobre 7. No item D, o cosseno do ângulo F. Está aqui o ângulo F. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, ou 21 dividido por 29. E no item F, o seno do ângulo H. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Como eu não tenho a hipotenusa, eu posso achar pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é o segmento GH ao quadrado, é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Tá bom? Somando os dois quadrados e tirando a raiz quadrada, dá 30. Certo? Então, o seno do ângulo H será o cateto oposto dividido pela hipotenusa, 18 sobre 30, ou simplificando, 3/5. Na quarta questão, sabendo que a área do triângulo ABC mede 210 cm², determine o seno do ângulo B. Para determinar o seno, eu preciso do cateto oposto e eu preciso da hipotenusa, mas eu não tenho nenhum dos dois, tá certo? Mas foi dado a área, 210. Como é que eu calculo a área de um triângulo, retângulo? É só multiplicar os dois catetos, porque um faz papel de base e outro papel de altura, e dividir por 2, tá bom? Um eu conheço, que é 20. O outro eu não conheço, foi chamado de AC. Dividido por 2, dá exatamente o valor da área, que é 210. Tá? 20 dividido por 2 dá 10. Esse 10 que está multiplicando passa para cá dividindo. 210 dividido por 10 dá 21. Então, quer dizer que o cateto AC vale 21. Mas para calcular o seno, eu ainda preciso da hipotenusa. Tá certo? Como é que eu acho
a hipotenusa. Como eu já tenho os dois catetos, basta utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, a hipotenusa, que é AB ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, mais esse lado que vale 21, tá? 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado, somado os dois e tirada a raiz quadrada, nós vamos ter 29, tá? Então, o seno do ângulo B é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, que é 21, e a hipotenusa, que vale 29. Quinta questão. Faça o esboço do triângulo retângulo ABC, sabendo que o seno do ângulo A é 24,25 e a tangente do ângulo C é 7,24. Está aqui o triângulo ABC, turma. O seno do ângulo A é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto vale 24 e a hipotenusa vale 25. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Está aqui o ângulo C. O cateto oposto é 7 e o adjacente é 24. Então, assim eu completo as medidas do meu triângulo retângulo. No item B, o cosseno do ângulo A é 8/17. O cosseno é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nesse caso, com relação ao ângulo A, o cateto adjacente vale 8 e a hipotenusa vale 17. Já o seno do ângulo A é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto é 15 e a hipotenusa continua sendo 17. No item B, a tangente do ângulo B, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É 20/21, então o cateto oposto é 20 e o adjacente é 21. Já o cosseno do ângulo C, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, é 20/29. Então, a hipotenusa vale 29. Sexta questão. Efetue os cálculos em seu caderno e determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo A, sabendo que a razão de semelhança dos triângulos é de 5/3. No triângulo maior, eu tenho o ângulo A e o cateto adjacente, que vale 20. E eu tenho aqui no triângulo menor o ângulo A e a hipotenusa, que vale 15. Se a razão de semelhança é de 5/3, então vou calcular 5/3 de 15. 5 vezes 15 dá 75. 75 dividido por 3 dá 25. Então, a hipotenusa do triângulo maior vale 25. Se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, tá certo? Para achar o valor desse cateto, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. 20 ao quadrado dá 400. 625 menos 400 dá 225. E a raiz quadrada de 225 vale 15. Tá bom? Então, aqui no caso, a hipotenusa é 25, cateto oposto 15, cateto adjacente 20. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto 15, hipotenusa 25. Simplificando, 3/5. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa, 20/25. Simplificando, 4/5. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, 15/20, que simplificando dá 3/4. Tá certo? E essa foi a correção da nossa atividade, turma. Tá? Um abraço para vocês. E qualquer coisa a gente tira mais dúvidas aí nos nossos plantões. Tá certo? De novo, um abraço para vocês e até a próxima aula.